único evangelho que Satanás apoia e está em alta nos púlpitos. Sim, essa frase parece absurda, chocante, mas é a mais pura verdade. Existe um tipo de evangelho que não incomoda o inferno. Um tipo de pregação que não transforma, não confronta, não denuncia o pecado, e que, por isso mesmo, é aplaudido pelas trevas. E o mais assustador, ele está sendo pregado nos púlpitos, cantado nos altares e vendido como verdade absoluta dentro das igrejas. Está embalado em carisma, positividade e promessas de bênçãos, mas por dentro está podre. É o evangelho que promete céu, mas ignora a cruz. Que fala de amor, mas esconde a verdade. Que fala de Jesus, mas age como Satanás. Paulo já alertava sobre isso em Gálatas 1:6-9, dizendo que se alguém pregasse outro evangelho, ainda que fosse um anjo do céu, fosse anátema. Mas hoje, muitos aplaudem esses anjos modernos, esses influencers gospel, que editam o evangelho para caber no ego da audiência. Hoje você vai descobrir como esse falso evangelho se espalhou, quais são suas marcas e o que você precisa fazer para não ser enganado. Porque o diabo não tem medo de Bíblia, ele tem medo da verdade sem filtro. Esse evangelho que Satanás aplaude não nasceu da noite para o dia. Ele foi crescendo devagar, como uma erva daninha que se infiltra no solo fértil da igreja verdadeira. Primeiro, ele chegou disfarçado de modernidade. Começaram a dizer que era preciso atualizar a mensagem para alcançar os jovens, que falar de arrependimento espanta os visitantes, que é melhor trocar pecado por erro e inferno por consequência. Depois, ele se vestiu de psicologia popular, de frases de efeito, de autoestima gospel. O púlpito virou um palco de autoajuda com versículos soltos. Pregadores passaram a prometer vitórias, curas e prosperidade sem falar uma linha sobre cruz, renúncia ou santidade. E então veio o golpe final, a teologia do conforto. Aquela que diz: você é o centro da vontade de Deus. Deus quer te ver sorrindo, rico, pleno. Ele te entende. Ele não julga. Ele quer que você se aceite. Parece bonito, mas é uma bomba disfarçada, porque esse tipo de mensagem não cura o coração. Ela apenas embala o pecado com laços dourados. E é por isso que Satanás apoia esse tipo de evangelho, porque ele mantém as pessoas dentro das igrejas, mas longe da salvação. Elas cantam, servem, até choram, mas não se arrependem. Estão emocionadas, mas não regeneradas. Estão ocupadas com ministérios, mas vazias do espírito. Você já viu esse evangelho? Já percebeu quantos têm pregado um Cristo sem cruz, um Deus sem justiça, um céu sem santidade? Ele entra quieto, e quando a igreja percebe, já está pregando do púlpito, cantando no louvor, escrevendo livros e enchendo conferências. Esse evangelho falso tem forma de piedade, mas nega o poder de Deus. Ele fala sobre Jesus, mas nunca menciona arrependimento. Ele cita a cruz, mas não exige que ninguém a carregue. Ele prega o amor, mas omite a verdade. E aos poucos, ele vai moldando uma geração de crentes que amam mais o conforto do que a obediência. Em muitas igrejas, o discurso virou: você é filho do rei, merece o melhor, enquanto Jesus dizia: negue-se a si mesmo. Satanás sabe que não precisa tirar você da igreja, ele só precisa te manter anestesiado dentro dela. O evangelho falso cria crentes que decoram versículos, mas não perdoam, que cantam sobre fogo, mas não oram mais de 5 minutos, que fazem vigília, mas não vigiam a própria vida, que dizem Deus é amor, mas vivem em pecado como se Deus fosse cego. Ele ensina que tá tudo bem, enquanto almas estão a um passo da condenação. Ele diz não julgue para abafar qualquer confronto. Ele suaviza a palavra até que ela pareça uma almofada, não uma espada. E o mais perigoso, ele faz tudo isso com aparência de espiritualidade. É por isso que tantos aplaudem, choram, sentem um arrepio, mas continuam presos às mesmas cadeias de sempre. Esse não é o Evangelho de Cristo. É uma versão diluída, inofensiva, impotente. E é justamente essa versão que Satanás apoia, porque ela parece ser de Deus, mas não transforma ninguém.
Esse evangelho não se espalha sozinho. Ele precisa de vozes, rostos e plataformas. E é aí que a estratégia se revela mais sutil e mais mortal. Muitos dos que pregam esse evangelho nem percebem. São sinceros, talentosos, bem-intencionados, mas foram treinados por um sistema que trocou o altar por um palco e o quebrantamento por performance. Outros, no entanto, sabem exatamente o que estão fazendo. Eles enxergaram no evangelho uma oportunidade de fama, de status, de dinheiro. Eles transformaram o púlpito em vitrine e a palavra em produto. Em vez de confronto, eles oferecem aplauso. Em vez de arrependimento, motivação. Em vez da cruz, promessas de sucesso. Eles usam o nome de Jesus como marca, mas negam sua essência. Com cada mensagem diluída, eles prosperam porque o público quer exatamente isso. Um evangelho que não fere, que não confronta, que não exige. Um evangelho confortável, onde o céu é garantido e o pecado é relativizado. As multidões querem pão, não transformação. Querem milagres, não obediência. Querem promessas, mas não processo. E os pregadores, percebendo isso, moldam suas mensagens para agradar, porque é mais lucrativo ter seguidores do que formar discípulos. A verdade é que esse evangelho virou um espetáculo. Uma produção bem ensaiada, com iluminação, som, frases de efeito, storytelling, mas sem arrependimento, sem santidade, sem novo nascimento. O que começou como culto virou entretenimento. O que era adoração virou momento de experiência. E no centro disso tudo, Satanás aplaude. Porque enquanto a igreja canta sobre vitória, ela está sendo vencida. Se o evangelho verdadeiro salva, o falso evangelho adormece. E quem está dormindo espiritualmente não percebe o abismo se abrindo diante dos próprios pés. Mas existe um caminho de volta, e ele começa com discernimento. E o primeiro passo é esse: pare de acreditar em tudo que é pregado só porque está no púlpito. A autoridade não está no carisma do pregador, no tamanho da igreja ou no número de seguidores. A autoridade está na palavra de Deus. E se o que é pregado contradiz as Escrituras, não importa quem falou, está errado. Discernir é desconfortável. Vai te tirar do ciclo de likes gospel, vai te fazer enxergar que muito do que te alimentava era, na verdade, veneno doce. Mas é necessário, porque sem discernimento, você será manipulado. E pior, achará que está tudo bem. Quer saber se é o evangelho verdadeiro? Faça perguntas simples. Essa mensagem me leva ao arrependimento ou só me motiva? Me confronta ou só me conforta? Me leva à cruz ou me promete apenas bênçãos? Se não te leva à obediência, não é o evangelho de Cristo. Se ignora o pecado, não é o evangelho de Cristo. Se promove o homem e não exalta Jesus, não é o evangelho de Cristo. A libertação começa quando você volta à Bíblia, com fome de verdade e sede de Deus. Começa quando você fecha um pouco os olhos para o espetáculo e os abre de novo para as Escrituras. Porque o evangelho verdadeiro não é um show. É uma chamada à rendição. É o grito de um Deus que ama tanto que não esconde a verdade só para você se sentir bem. Ele mostra o seu pecado. Ele mostra a cruz. E ele chama você para morrer para o mundo, para então viver nele. Esse é o caminho estreito, difícil, impopular, apertado, mas é o único que leva à vida. Sabe por que esse evangelho falso está crescendo tanto? Porque ele faz exatamente o que o coração humano sem Deus deseja ouvir. Ele não exige renúncia, não cobra arrependimento, não fala de juízo, de inferno, nem da cruz. Ele transforma a fé em performance, a santidade em marca pessoal e o púlpito em palco. Ele faz parecer que seguir a Cristo é só um upgrade de vida, e não uma morte diária. E a consequência? Igrejas cheias de gente vazia, crentes sem frutos, sem transformação, sem temor. Gente que frequenta o culto mas vive como se Deus fosse um detalhe da semana. Gente que canta Santo, Santo, Santo no domingo, e na segunda está vendendo a alma por status, por prazer, por aceitação. E tudo isso com a bênção de um evangelho fabricado, que Satanás aplaude em silêncio, porque sabe que quanto mais suave for a mentira,
mais eficaz será a destruição. Esse evangelho produz líderes orgulhosos, seguidores mimados e ministérios centrados no ego. Ele mata o quebrantamento, ridiculariza o jejum, relativiza o pecado. Ele faz parecer que o céu é garantia automática, mesmo que a vida da pessoa seja completamente contrária a Cristo. E por que ele está em alta? Porque é mais fácil. Porque ele não confronta. Porque ele não fere o orgulho. Mas deixa eu te dizer uma coisa com clareza. O evangelho verdadeiro não veio para massagear seu ego. Veio para crucificá-lo. E enquanto houver púlpitos pregando uma fé sem cruz, sem renúncia, sem Cristo, haverá milhares caminhando rumo ao inferno achando que estão indo para o céu. Eles rejeitam o evangelho que fere o orgulho. O evangelho que diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eles preferem a mensagem que diz: você pode tudo, você merece tudo, você é o centro. Mas o evangelho de Jesus nunca girou em torno do ego humano. Ele foi, é e sempre será sobre quebrar esse ego. Enquanto o evangelho falso oferece conforto sem confronto, o verdadeiro evangelho nos mostra o abismo do pecado, a gravidade da condenação e a única ponte, o sangue de Cristo. Eles acham pesado quando se prega santidade. Acham radical quando se fala sobre separação do mundo. Acham ofensivo quando se diz que há céu e há inferno, e que muitos estão indo para o lugar errado mesmo estando sentados dentro da igreja. Mas o evangelho verdadeiro é escândalo mesmo, porque ele vai na ferida. Ele não é adaptável ao mundo, é o mundo que tem que se dobrar diante dele. E aqui está o que ninguém quer ouvir. O evangelho de Cristo não veio para confirmar seus desejos. Veio para crucificá-los. O que tem sido pregado hoje é uma versão diluída, esvaziada, plastificada da verdade. Uma mentira maquiada de revelação. Um cristianismo de palco, luz e fumaça, mas sem presença, sem poder, sem transformação. E sabe o mais trágico? Tem gente se emocionando com esse evangelho, chorando com ele, mas não se arrependendo. Lágrima não é sinal de salvação. Transformação é. E o evangelho que Satanás promove não transforma ninguém. Só entretém. Você já se perguntou como esse evangelho falso se espalhou tanto? Quem permitiu? Quem aprovou? Quem aplaudiu? A verdade é dura. Muitos púlpitos viraram palcos, pregadores viraram performers, e o altar virou vitrine de vaidade. E o mais grave é que nem sempre é por maldade. Tem gente bem intencionada espalhando mentira porque nunca conheceu o evangelho de verdade. Aprenderam a pregar motivação, não arrependimento. Aprenderam a prometer bênçãos, não a denunciar o pecado. Aprenderam a moldar a mensagem para agradar, não para salvar. Mas há também os que fazem isso por conveniência, porque dá ibope, dá aplauso, dá fama, dá dinheiro. E o diabo, ele está aplaudindo, porque ele sabe. Um evangelho sem cruz é o melhor disfarce para manter as pessoas presas no inferno, dentro de templos. Cristo avisou: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos, devoradores. Mateus 7,15. A profecia não falhou, ela está se cumprindo. A apostasia já não é mais uma ameaça futura, é a realidade presente. E se você ainda acha que isso é exagero, talvez você já esteja anestesiado pelo veneno. Agora é com você. Chegou a hora de olhar no espelho da palavra e se perguntar: que evangelho eu tenho vivido? Porque não adianta falar de Jesus com os lábios se o coração está preso aos aplausos do mundo. Não adianta frequentar culto, mas fugir da santidade. Não adianta dar dízimo, mas esconder pecado. Não adianta parecer cristão, se o seu Cristo não é o da Bíblia. Quer saber se está vivendo o evangelho verdadeiro? Então olhe os frutos. Você tem sede de arrependimento? Você sente temor ao ouvir sobre juízo? Sua fé te leva a negar a si mesmo? Ou você está sempre buscando conforto, bênçãos e palavras doces? Se tudo o que você ouve só te conforta, mas nunca te confronta, fuja. Se seu coração se esquiva da correção, acenda o alerta. Porque o evangelho verdadeiro te mata antes de te ressuscitar. Ele quebra o orgulho, esmaga o ego, tira a coroa da sua cabeça, para depois te dar vida de verdade.
E talvez você diga: mas eu fui ensinado assim a vida toda. Então escute, Deus não te chamará para prestar contas da mentira que te ensinaram. Ele vai te julgar pela verdade que você decidiu ignorar, mesmo quando ela foi exposta na sua frente. Porque a verdade é viva, a verdade confronta. E o verdadeiro evangelho não te dá tapinhas nas costas. Ele te carrega até a cruz. Deus não está te chamando para uma religião mais bonita. Ele está te chamando de volta para a cruz. De volta para o lugar onde o eu morre. O orgulho cai. O pecado é exposto. E a graça começa a trabalhar de verdade. Cristão que vive o verdadeiro evangelho não coleciona cargos, holofotes ou curtidas. Ele coleciona cicatrizes, porque já morreu para si mesmo. Já perdeu amigos por causa da verdade. Já foi rejeitado porque decidiu viver limpo num mundo sujo. E sabe o que é mais louco? Ele sente paz no meio disso tudo, porque a presença de Deus vale mais que o aplauso do sistema. Então, se você está se sentindo confrontado hoje, se esse vídeo te expôs, te sacudiu, te fez pensar, glória a Deus. Isso é sinal de que ainda há vida aí dentro. Ainda há tempo. Ainda há caminho. Volte ao evangelho simples. Volte a orar com temor. Volte a jejuar sem que ninguém saiba. Volte a se encher da palavra, não de opiniões. Volte a chorar por almas perdidas, não por posições perdidas. O diabo quer um evangelho que agrade a carne. Mas o Espírito Santo só opera no altar do sacrifício. A cruz ainda é o caminho. O arrependimento ainda é a porta. A obediência ainda é a chave. E Jesus ainda é o único Senhor. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo ainda está batendo a porta do seu coração. Mas entenda, ele não vai ficar batendo para sempre. A palavra diz que Deus entrega a própria vontade àqueles que insistem em endurecer o coração. E muitos hoje estão abraçando um evangelho que não confronta, não transforma, não salva. Estão sentados em bancos aplaudindo mensagens que o inferno aprova. Estão construindo ministérios que Jesus nunca pediu. Estão pregando sobre um céu que nem querem de verdade, porque não querem abrir mão da terra. Mas o tempo está acabando, e o juízo vai começar pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Não vai adiantar dizer Senhor, Senhor com a Bíblia na mão se o coração estiver cheio de hipocrisia e vaidade. Não vai adiantar citar versículos se nunca se rendeu a eles. Não vai adiantar parecer crente se nunca nasceu de novo. Cristo está voltando, e ele virá como rei e não como servo. Ele virá para separar, para julgar, para expor o que foi feito em secreto. E naquele dia, só os que viveram o verdadeiro evangelho estarão de pé. Então, meu irmão, minha irmã, acorde enquanto é tempo. Não adie mais. Não brinque com o que é eterno. Não negocie o que custou o sangue de Jesus. Levante-se hoje mesmo. Renuncie ao falso evangelho. Expulse da sua vida o que Satanás tem aprovado. Volte para o altar. Volte para o temor. Volte para Cristo. Porque o único evangelho que Satanás apoia é aquele que te impede de se parecer com Jesus.